Irmãs, graça e paz em Cristo Jesus. É de fato uma alegria voltar a essa amada igreja. Louvo ao Senhor por suas vidas e agradeço a Deus pelo envolvimento com o reino do Senhor, com a obra missionária. Olho para essa igreja com ações de graças, gratidão realmente no coração, pela cumplicidade, pelo apoio, pelo encorajamento ao longo dos anos. Nós já estamos, Rossana e eu, no trabalho missionário há 30 anos. Eu me lembro que ainda seminarista aqui no SPN, já tínhamos um envolvimento com essa igreja. Fui seminarista na congregação dessa igreja na época, em Brasília Teimosa. E essa igreja nos viu partir para a África, orou por nós, também nos enviou. Somos gratos ao Senhor por cada um de vocês e realmente a minha oração é que Deus possa conservá-los na fé, conservá-los amando o Senhor Jesus, conservá-los envolvidos no reino do nosso Deus. Juntamente com a Rossana, nosso ministério hoje se divide em duas partes mais ou menos iguais. Nós gastamos metade do nosso tempo ministerial na região amazônica, onde nós moramos. Trabalhamos ali com os povos indígenas da Amazônia, fazemos parte de uma equipe chamada Equipe Amanagé, que foi fundada em 2002, quando voltamos da África para o Brasil. E hoje somos 50 missionários em 17 tribos indígenas, espalhadas ali por várias regiões. E eu comentava com os irmãos que nós vivemos uma época muito boa, em que vemos não apenas as igrejas indígenas se multiplicarem, mas agora os próprios indígenas liderando as igrejas indígenas. Estão pregando a palavra, presbíteros, diáconos, estão fazendo suas excursões missionárias, louvado seja Deus por isso. E a outra parte do nosso ministério, ali igualmente importante para nós, é o envolvimento em regiões e países no mundo onde a igreja menos cresce. Já há algum tempo, e agora de forma mais específica, Rossana e eu temos dedicado 5 a 6 meses por ano para investirmos no ensino bíblico e treinamento missionário nos 25 países onde a igreja do Senhor Jesus menos cresce, na Ásia Central, no Oriente Médio e no Norte da África. E temos visto ali o Senhor também fazendo coisas incríveis no coração do seu povo, chamando o seu povo para amar a sua palavra em países muitas vezes fechados, onde é arriscadíssimo se encontrar mesmo um grupo pequeno de cristãos, mas eles pagam um alto preço para poderem louvar a Deus, terem comunhão, oração, lerem a palavra do Senhor, uma coisa linda de encher realmente o coração. Eu agradeço aos irmãos pelas orações também, especialmente junto a esse trabalho com as igrejas ali em países onde a fé cristã é mais perseguida. Nós ainda continuamos ligados e assessorando os irmãos concombas da África, com os quais nós trabalhamos há muito tempo atrás. Traduzimos na época o Novo Testamento e eles estão traduzindo o Antigo Testamento. Eu pude visitá-los em julho deste ano e para iniciar a revisão do livro de Gênesis, e eles estão empolgadíssimos para terem no ano que vem Gênesis já publicado em suas mãos. E vocês não têm ideia, nós que nascemos já tendo uma Bíblia em casa e frequentando igrejas onde a Bíblia ela é exposta de maneira abundante, nós não temos a ideia da emoção de um cristão em receber a Bíblia pela primeira vez em suas mãos, em sua língua. E realmente é um motivo de louvor a Deus, também de oração. São 4 irmãos concombas, tradutores do Antigo Testamento, muito bem preparados, diga-se de passagem. Eles durante 10 anos, eles estudaram inglês na capital do país, fizeram um curso completo de teologia e um curso completo de tradução da Bíblia, com especialização no Antigo Testamento. Então o pessoal lá está realmente se superando e louvado seja Deus que coisas assim estão acontecendo. Nesta manhã de domingo, eu gostaria de partilhar com vocês a respeito de uma particularidade da natureza do Senhor Jesus, que é Jesus Cristo como sumo sacerdote. E para isso eu gostaria de lhe convidar a abrir comigo a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4. Nós leremos a partir do verso 14, 3 versos.
que são 3 versos que trazem 3 verdades insuperáveis, 3 verdades transformadoras da palavra de Deus para a nossa vida e para a nossa história. Nós bem sabemos que falar sobre Jesus Cristo é um dos nossos maiores privilégios, mas também um dos nossos maiores desafios. Quem é Jesus cabe até mesmo em história simples contada para as crianças em casa. Muitos de nós ouviu sobre Jesus pela primeira vez em sua própria casa ou em uma classe na escola dominical. Mas por outro lado, quem é Jesus, a identidade do Senhor Jesus também possui profunda complexidade. Ao revelar-se Deus, que é também homem, ao revelar-se como leão, que é também cordeiro, parte da Trindade, como profeta, rei e também como sacerdote, como veremos nesta manhã. Este livro, aos Hebreus, foi escrito para os judeus cristãos, com a finalidade de ajudá-los a não apenas entender com a mente quem é o Senhor Jesus, mas a crer no Senhor Jesus de todo o coração. Portanto, é um livro que nos ajuda como Igreja de Cristo a compreender Jesus, porém mais do que isso, a crer em Jesus, porém mais do que isso, a amar Jesus, porém mais do que isso, a sermos transformados pelo Senhor Jesus. É uma caminhada. Este livro é fantástico, é uma condução de Deus através da singularidade de Cristo, levando a sua igreja a crer, amar e se comprometer com o Filho de Deus, o Deus que é o Altíssimo e o Deus que é o Deus conosco, Emanuel. Essa carta, nós não sabemos quem a escreveu. Alguns dizem que foi o próprio Paulo, era alguém que conhecia Timóteo, era alguém que era um especialista no Antigo Testamento. Alguns eruditos pensam que foi Apolo. O que nós bem sabemos é que é uma carta inspirada por Deus para o povo de Deus, que tem como centralidade a pessoa do Senhor Jesus. Essa carta vem apresentar Jesus como único, como singular e também como superior. Jesus é apresentado como superior aos profetas, superior aos patriarcas, superior aos anjos. E essa carta vem trazer um detalhe importantíssimo para a Igreja de Deus neste Natal. É a singularidade do Senhor Jesus. Não há outra verdade, não há outro caminho. Esse Jesus, Deus Altíssimo, é também o Deus conosco, o Emanuel, que ele veio não apenas para conhecer a humanidade, mas Deus encarnado, que veio pagar o preço necessário para que nós pudéssemos ser reconciliados ao nosso Pai. Essa carta aos Hebreus, ela possui, portanto, 3 objetivos. Primeiramente, nos encorajar a fé no Senhor Jesus. Em segundo lugar, encorajar a comunhão entre aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus. E em terceiro lugar, nos encorajar a uma vida de santidade. Portanto, se você puder, fique de pé comigo uma vez mais e leremos juntos Hebreus capítulo 4, versículos 14, 15 e 16, 3 versos com 3 verdades insuperáveis. Versículo 14: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Verso 16, todos juntos. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra. Que privilégio termos a Tua palavra em nossas línguas, a Tua palavra em nossas mãos. Ó Pai, sem o Senhor nós não podemos compreendê-la. Se a compreendermos, nós não conseguimos, pelo nosso próprio esforço, crer na Tua palavra, muito menos seguir. Ó Pai, nós rogamos ao Senhor que pelo Teu Santo Espírito, que habita a Tua igreja que somos nós, que sejamos despertados, conduzidos, consolados, confrontados,
Se há alguma coisa específica em nossa vida que precisa de urgente transformação neste fim de ano, que o Senhor possa destacar em nossa mente, em nosso coração nesta manhã. É a nossa oração sincera. Em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Vocês podem se assentar com suas Bíblias, por favor, abertas comigo nesse texto. 3 versos, com 3 verdades que mudam a nossa história, que consolam o nosso coração, mas também confrontam a nossa vida. A primeira verdade a encontramos logo no versículo 14, que em Cristo a nossa fé, ela é possível. Isso é fantástico, pois não é da nossa natureza crer em Deus, não é da nossa natureza credulidade. Aliás, é da nossa natureza duvidar. Mesmo nós que abraçamos a fé cristã, que somos salvos pelo Cordeiro Jesus, não raramente a nossa mente é bombardeada por pensamentos e dúvidas. Será que de fato Deus é Deus? Será que de fato este é o caminho e o único caminho? Será que essa palavra é verdadeiramente a palavra de Deus? Será que esse culto faz sentido? Será que há de fato uma eternidade com Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus? Mesmo aqueles que são redimidos pelo sangue do Cordeiro estão sujeitos a serem bombardeados com pensamentos que questionam a fé mais profunda. Portanto, esse verso 14 é uma verdade fantástica, que em Jesus Cristo a nossa fé é possível. É Ele quem segura a nossa fé, é Ele quem confere a nossa fé, é Ele quem nos guarda na nossa caminhada com Deus. Em Mateus capítulo 28, nós encontramos um relato dos discípulos se encontrando com o Senhor Jesus em um ponto marcado por Ele. Jesus havia morrido e depois Ele havia ressuscitado. As mulheres se encontram e ouvem a mensagem, dizem aos discípulos, eles correm para se encontrarem pela primeira vez com Jesus ressurreto. E eles chegam, e em Mateus capítulo 28, versículo 17, nós percebemos que eles vêm a Jesus, eles adoram a Jesus, mas há um registro, o Espírito Santo resolveu registrar, naquele versículo dizendo que eles também duvidam. Eles adoram, mas alguns também duvidam. Isso é impressionante, porque não se trata de quaisquer homens. Eram homens que caminharam com Jesus 3 anos. E eles viram Jesus fazendo todas as coisas, pregando o evangelho do reino. Eles viram Jesus curando os enfermos. Eles viram Jesus expulsando demônios. Eles viram Jesus ressuscitando mortos. E eles veem Jesus ressurreto, adoram, mas duvidam, pois é da nossa natureza humana, carnal, quebrada, duvidar. E é por isso que nós precisamos do Senhor Jesus. Em Cristo a nossa fé, ela é possível. Observem comigo o versículo 14, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes, o que, meus irmãos? A nossa confissão, a nossa fé, ela é possível, porque Jesus, o grande sumo sacerdote, ele penetrou os céus. Nós sabemos que o sacerdote, no Antigo Testamento, era aquele que se colocava entre o Deus Santo e o povo impuro. Aliás, no livro das tradições judaicas, um livro que não é um livro bíblico, é um livro histórico, das tradições judaicas, 3 séculos antes de Cristo, nesse livro vemos um dos autores dizendo que em Israel antigo, Israel poderia sobreviver sem um rei, Israel poderia sobreviver sem um profeta, mas Israel não sobreviveria sem um sacerdote, pois o sacerdote era aquele chamado por Deus, orientado por Deus, para entregar o sacrifício de acordo com a vontade de Deus, para perdão do pecado do povo de Deus. O povo pecava, o sacerdote sacrificava, Deus perdoava o seu povo, o povo pecava novamente, e tudo acontecia uma vez mais. Jesus é apresentado neste livro, Hebreus, como sumo sacerdote que penetrou os céus, e ele vem entregar o sacrifício não apenas perfeito, mas eterno.
Aliás, pensando sobre Jesus como sumo sacerdote, se você quiser ponderar mais sobre esse assunto em sua casa ao longo da semana, sugiro que leia não apenas o capítulo 4, mas também o capítulo 7. Pois no capítulo 7, nós vemos que Jesus, como sumo sacerdote, ele é eterno, ele é puro e ele é também absoluto. O versículo 24 do capítulo 7, Jesus como sacerdote eterno, nós vemos que o seu sacerdócio, ele continua para sempre, ou seja, o que Jesus fez está feito, não é preciso ser refeito, não é algo que precisa ser renovado a cada ano, a cada ciclo da nossa vida e da nossa história. O preço total foi pago para que pudéssemos estar definitivamente livres. Não apenas ele é eterno, mas Jesus, como sumo sacerdote, ele é puro. No versículo 26, nós lemos que ele é santo, inculpável e sem mácula. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele derramou o seu sangue para a salvação de todo aquele que crê. Jesus morreu como Cordeiro de Deus. Ele ressuscitou como leão da tribo de Judá. E ele foi elevado às alturas como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Este é o nosso sumo sacerdote. O preço está pago. Nós estamos livres. Fomos reconciliados com Deus. Não apenas ele é eterno e puro, mas é também absoluto. No versículo 27, nós lemos que aquilo que ele fez, o seu sangue derramado, o preço sendo pago, ele fez, e lemos no versículo 27, uma vez por todas. A palavra grega aqui significa que nada mais é preciso, está feito. O que necessitava ser feito, foi feito. Por isso, o seu brado na cruz, que tudo está consumado, tudo está pago, nós somos libertos. Portanto, o versículo 14 que nós lemos, nós podemos relê-lo dessa forma: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, ou seja, aquele que é eterno, aquele que é puro e aquele que é absoluto, conservemos firmes a nossa fé, a nossa confissão. Só é possível crer em Deus por causa de Cristo. Mas Cristo não é apenas a razão da nossa fé, é Ele quem conserva a nossa fé. Portanto, na nossa caminhada, nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. Quando nós olhamos para essa verdade, me vem à mente as palavras do maior antropólogo, missiólogo da nossa geração, Paul Hibbert. Paul Hibbert, ele dizia que o Evangelho de Deus, ele transforma o ser humano. E ele transforma o ser humano em 3 dimensões da sua existência, da sua vida. Transforma a maneira como nós cremos, as nossas convicções. Transforma a maneira como nós agimos, o nosso comportamento. E transforma a maneira como nós vemos o mundo ao nosso redor, ou seja, a nossa cosmovisão. Transforma as nossas convicções, o nosso comportamento e a nossa cosmovisão. Mas Paul Hibbert nos alertava que nós precisamos compreender e abraçar toda a fé cristã, pois igrejas transformadas em sua convicção, mas não em seu comportamento, tornam-se igrejas nominais. Um alerta. Igrejas transformadas em seu comportamento, mas não em sua cosmovisão, tornam-se igrejas legalistas. Igrejas transformadas em sua convicção e em seu comportamento, mas não em sua cosmovisão, tornam-se igrejas infrutíferas. Nós precisamos de todo o Evangelho. O Evangelho que consola, que confronta, o Evangelho que salva, o Evangelho também que condena aqueles que rejeitam o Senhor Jesus, o Evangelho de Deus. À medida que nós compreendemos que a nossa fé, ela é segura, é conservada no Senhor Jesus, que nós não apenas abraçamos essa fé com a mente, mas também com a vida, à medida que essa fé no Senhor Jesus muda a maneira que nós cremos, muda a maneira que nós nos comportamos, muda a maneira como nós enxergamos o mundo ao nosso redor e nos enxergamos nesse mundo com uma missão, com um propósito, um chamado de Deus. Nós passamos a usar óculos diferentes e as coisas começam a ser percebidas de maneira diferente.
Eu estive visitando, como mencionei, os Concombas, em Gana, na África, no mês de julho deste ano, e ali é sempre uma alegria rever aqueles irmãos e irmãs. Eles continuam amando o Senhor Jesus, amando a palavra de Deus, com um DNA bastante missionário, ali evangelizando não apenas as aldeias Concombas, mas agora também outras etnias ali africanas, em Gana e também no Togo, já enviam seus próprios missionários. Uma coisa que me alegrou foi perceber que na aldeia onde nós moramos durante aqueles 9 anos, ali foi plantada a primeira igreja que se multiplicou em dezenas de outras igrejas, mas havia apenas uma igreja naquela aldeia de Coni, quando nós deixamos ali o país em 2001. Quando ali cheguei agora, em julho passado, naquela mesma aldeia, há agora 4 igrejas. A igreja se multiplicou de maneira saudável, não apenas uma, mas 4 igrejas, cada igreja em um canto da aldeia. E de quando em quando se reúnem as 4 igrejas numa grande celebração a Deus, coisa linda. Mas a minha alegria, ela começou a ser ali abalada quando, passando pelo meio daquela aldeia, eu vi que estava no centro da aldeia uma mesquita. E ali aquela mesquita islâmica construída, bem construída, no centro da aldeia de Coni, ali começou a mexer comigo. Não havia nenhum islâmico, não havia nenhuma mesquita naquela região. Quando ali saímos, tivemos um culto naquele dia à noite, as igrejas reunidas, os presbíteros reunidos. Depois do culto, começamos a conversar com alguns presbíteros, e eles falaram um pouco sobre como vão as igrejas, o trabalho missionário, a tradução da Bíblia. E eu falei, mas olha, tem um assunto aqui que eu queria ouvir o que vocês estão pensando sobre isso. E essa mesquita no meio da aldeia, que não existia quando nós saímos daqui, o que vocês pensam a respeito disso? O filho do Mebá, que foi o primeiro convertido naquela região, que já ele faleceu há poucos anos atrás, o filho do Mebá é o presbítero que coordena, que lidera os demais presbíteros ali naquela aldeia. Ele se levantou e ele disse, olha, nós ficamos tão contentes quando eles chegaram. Nós achamos que foi uma resposta às nossas orações. Eu fiquei mais preocupado ainda. Eu falei, mas o que significa isso? E ele disse, nós orávamos tanto pelos muçulmanos, e nós queríamos tanto evangelizá-los, mas não havia nenhum muçulmano ao nosso redor. E procurávamos aqui e ali, orávamos por eles. Você já encontrou algum muçulmano? Não. Mas que coisa, queríamos tanto falar de Jesus para os muçulmanos. E de repente, 16 muçulmanos, alguns anos atrás, chegaram e falaram, será que nós podemos morar entre vocês? E nós demos para eles um terreno, falaram, morem conosco no meio da aldeia. E nós oramos agora por eles, e nós podemos agora pregar o evangelho a eles, 16, e 5 deles estão vindo para o Senhor Jesus. À medida que nós cremos e abraçamos o evangelho, nós passamos a enxergar as coisas da vida de uma maneira um pouco diferente. Verso 14, em Cristo a nossa fé é possível. Verso 15, encontramos uma outra verdade. Se em Cristo a nossa fé é possível, e cremos nisso, em Cristo também a nossa fraqueza, ela é revelada. Observem comigo o verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossa fraqueza. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Mas que texto incrível! Há 2 expressões chaves nesse versículo. A primeira é compadecer-se das nossas fraquezas. Em Cristo não apenas Deus é revelado, mas as nossas fraquezas são também reveladas. Em Cristo não apenas Deus se manifesta, mas as nossas fraquezas se tornam mais visíveis. Aliás, esse é um exercício, é um padrão de caminhada na fé cristã. À medida que nós nos aproximamos de Deus, nós passamos a enxergar mais na palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, passamos a enxergar mais a própria bondade e graça de Deus. E ao enxergar a bondade e graça de Deus, nós temos apenas uma reação: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas essa mesma palavra, esse mesmo Cristo, esse mesmo Espírito Santo,
que nos faz compreender melhor quem é Deus e o que Ele fez e faz por nós, nos faz também perceber o pecado em nosso coração. À medida que nos aproximamos de Deus, percebemos de maneira mais clara a fraqueza da nossa alma, o pecado da nossa vida, aquilo que está em nossa mente, em nossas palavras, em nossas ações, em nossas motivações, que não pertence a Deus. Compadecer-se das nossas fraquezas. Ele conhece as nossas fraquezas, elas são reveladas e conhecidas por Jesus. A segunda expressão é que Ele se fez a nossa semelhança. Jesus se tornou humano porque nós somos humanos. Este é um fato histórico, este é um fato necessário. Deus se tornou em gente, Deus se tornou em carne, porque nós somos humanos e era necessário que o sumo sacerdote entregasse o sacrifício perfeito, que era Ele mesmo, na cruz do Calvário, para a salvação de todo aquele que crê. Interessante notarmos que Ele se fez a nossa semelhança. Jesus caminhou na nossa terra, na nossa história, falou a nossa língua, comeu a nossa comida, bebeu a nossa água, foi tentado pelos nossos pecados, mas sem jamais pecar. Ou seja, não existe, olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo, não existe nenhuma fraqueza na sua vida que seja desconhecida pelo sumo sacerdote Jesus Cristo. Não existe nenhuma angústia, nenhuma dúvida, nenhum pesar, nenhuma dor, nenhum sentimento no seu coração, nenhuma falta de paz, nenhuma tragédia na sua vida que seja desconhecida pelo Senhor Jesus, sumo sacerdote, que se fez a nossa semelhança. Ele conhece plenamente a nossa fraqueza, e nós somos todos potencialmente fracos. Nós somos potencialmente fracos biologicamente, moralmente, eticamente, espiritualmente, teologicamente. Nós somos potencialmente fracos, e é por isso que nós precisamos diariamente do sumo sacerdote, que não apenas revelou plenamente a Deus, mas que revelou também a fraqueza da nossa vida, do nosso coração, e aquele que nos fortalece, nos segura, aquele que conserva firme a nossa confissão. E vez por outra nós somos chocados com a nossa própria fraqueza. Não é assim, irmãos e irmãs? Há 10 anos atrás eu caminhava na mata amazônica, às vezes uma semana inteira, ali na mata, voltava para casa, dormia uma noite, estava pronto para caminhar novamente. Outro dia caminhei apenas um dia e fiquei uma semana inteira quebrado lá em casa, ali tentando me recuperar. Nós somos todos potencialmente fracos, não apenas biologicamente, fisicamente, mas moralmente e espiritualmente. Mas existe um que se fez a nossa semelhança, que revelou plenamente a Deus e que conhece plenamente a fraqueza do nosso coração. Se nós conciliarmos as cartas paulinas, nós vemos que o apóstolo Paulo, perante essa realidade da fraqueza humana e do fortalecimento em Cristo, nesse tema, o apóstolo Paulo, ele propõe 7 exercícios cristãos que fortalecem a nossa fé. E eu gostaria apenas de citá-los rapidamente. O primeiro exercício cristão é a palavra, leitura e meditação na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. O segundo é a adoração, reconhecer quem Deus é e o que Ele fez por nós. A adoração seja privativa ou pública, pessoal ou coletiva. O terceiro exercício que fortalece a nossa fé no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é a comunhão. É nós andarmos com aqueles que amam Jesus, com aqueles que adoram o seu nome. O quarto é a oração. Não é apenas orar antes das refeições, mas ter uma vida de diálogo com o Pai em nome do Filho, Jesus Cristo. O quinto exercício, a santidade. É nós buscarmos de maneira intensa e intencional uma vida pura que agrada o coração de Deus. O sexto, as boas obras. Nós chorarmos com quem chora, abraçarmos, socorrermos o necessitado de coração. E o sétimo, a evangelização.
é abrirmos a nossa boca e falarmos com as nossas palavras e mostrarmos com a nossa vida quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Portanto, termine este ano, em nome do Senhor Jesus, com essas práticas fortalecidas em seu coração, para não apenas compreendermos quem Cristo é, mas conservarmos firmes a nossa convicção. A palavra, a adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. À medida que nós cremos em Deus, e à medida que nós nos aproximamos de Jesus, Ele que se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça, para dar glória a Deus e paz aos homens. À medida que nós nos aproximamos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dois resultados claros se fazem presentes em nossa vida. O primeiro é a paz e o segundo é a esperança. Isso é notório. À medida que nós cremos em Cristo, nós temos mais paz. Se te falta paz neste fim de ano, você pode pedir para que Deus mude as circunstâncias da sua vida, mas, sobretudo, peça que Ele aumente a sua fé. À medida que cremos, descansamos. O segundo efeito, quando nós cremos no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é apenas termos paz, mas termos esperança. Isso porque sem Cristo nada acontece. Podemos ter a melhor igreja, os melhores pastores, melhores presbíteros, os melhores pregadores. Podemos ter o melhor grupo de louvor, o melhor coral, podemos ter os melhores livros, melhores cursos. Sem Jesus nada acontece em nossa vida. O melhor esforço, melhor trabalho, sem Cristo nada acontece. Mas se isso é verdade, que sem Cristo nada acontece, por outro lado, com Cristo qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Jesus não consiga quebrar. Não há filho tão perdido que Ele não possa resgatar. Não há casamento tão destruído que Ele não possa restaurar. Não há igreja tão morta que Ele não possa reavivar. Não há tribo tão distante que Ele não possa alcançar. Com Cristo qualquer coisa pode acontecer. Portanto, quando nos aproximamos de Cristo, crendo em Cristo, nós somos tomados pela paz e também, ao mesmo tempo, pela esperança. Versículo 14. A nossa fé é possível, em Cristo a nossa fé é possível. Versículo 15. Em Cristo a nossa fraqueza, ela é revelada. Mas temos o versículo 16. E esse versículo 16, ele é um versículo fantástico. Eu lerei novamente. Diz assim: acheguemo-nos, portanto, ou seja, depois dessas verdades, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com fé, e a partir da fé, junto ao trono da graça, a fim de recebermos duas coisas: misericórdia e acharmos graça, para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, minhas irmãs, há aqui uma revelação impressionante na palavra de Deus. Existe um trono da graça, e nós somos, pelo próprio Deus, convidados a nos achegarmos a este trono da graça. Esse trono da graça de Deus é para você e é para mim. Esse trono da graça de Deus existe porque o Deus Altíssimo é também o Deus conosco, Emanuel. Esse trono da graça de Deus é promessa de Deus, é convite de Deus para chegarmos à presença de Deus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, o trono da graça simboliza o Deus soberano que se faz presente e nos convida a um relacionamento. Este é o trono da graça. O trono da graça significa o Deus soberano, supremo, o Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas, que é também o Deus conosco, que nos convida a nos aproximarmos a um relacionamento, a conhecermos, a sermos, como nós cantamos, sermos amigos de Deus. Nós podemos ser amigos de Deus apenas porque existe esse trono da graça. E encontramos nesse trono da graça duas coisas: misericórdia e graça. Pela misericórdia, Ele nos acolhe. Ele não é o acusador, Ele é o Pai. Mas pela graça, Ele nos liberta. Ele não nos vitimiza, mas nos transforma. Não há nenhuma fraqueza que não seja conhecida por Cristo.
Portanto, ele faz esse convite: acheguemo-nos ao trono da graça de Deus. Ao lermos o capítulo 5, capítulo 6 em diante, nós vemos que esse trono da graça de Deus é um convite não apenas para uma geração, uma etnia, um país, mas para todas as línguas, tribos, povos e nações. Ou seja, há também um teor mistiológico profundo nesse texto. Esse convite de Cristo, por Cristo, em Cristo, no sacrifício de Cristo, para conhecermos a Deus e chegarmos perante o trono da graça de Deus e recebermos misericórdia, compaixão, mas também graça, libertação, consolo e ao mesmo tempo transformação. Esse convite de Cristo é para todos os povos, para todo aquele que crê, que se chama pelo seu nome. É um convite. Portanto, a nossa fé é possível em Jesus. Talvez uma oração que você e eu possamos fazer nessa manhã seja esta: que Ele possa aumentar a nossa fé. Nós vemos que a nossa fraqueza é revelada também em Jesus. Jesus, que conheceu plenamente a nossa fraqueza sem ser fraco, que conheceu o nosso pecado, as suas tentações sem pecar, totalmente puro, absolutamente santo. Em Cristo a nossa fraqueza, ela é conhecida. Somos chamados a sermos fortalecidos na palavra, na adoração, na comunhão, na oração, na santidade, nas boas obras, na evangelização. Mas por fim, no verso 16, existe um trono da graça de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Nós estamos salvos, nós estamos seguros, mas somos convidados a nós desenvolvermos a nossa fé, aperfeiçoarmos a nossa vida cristã, a termos um compromisso mais profundo, um compromisso mais prolongado, um compromisso mais sério com o próprio Senhor Jesus. Eu gostaria de encerrar trazendo à sua mente algo que mexeu com o meu coração neste ano. Na verdade, foi uma das experiências missionárias que mais me impactou ao longo da minha vida. Neste ano estive em uma certa região, dando ensinos bíblicos, uma região do Oriente Médio. Não vou detalhar ou dar alguns detalhes por questão de segurança, mas neste local, um país onde há uma intensa perseguição àqueles que amam e seguem o Senhor Jesus. Crentes não podem se reunir abertamente, em nenhuma circunstância. Se você é cristão no Senhor Jesus, você é perseguido, mas se você evangeliza alguém, você não apenas é perseguido, mas você é preso e imediatamente você é colocado em prisão perpétua. Há muito sofrimento nesse lugar, e ali estive em 3 cidades a convite dos líderes cristãos da igreja subterrânea, e ali eles disseram: vamos nos reunir, e as reuniões eram reuniões bem diferentes daquelas que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Não havia hora marcada, uma certa rede de contatos para que houvesse um pouco mais de segurança. Hoje, 11 horas da noite, atrás do comércio tal, um cristão que tinha um comércio, abria ali a porta dos fundos, 11 horas da noite, entrávamos, portas fechadas, janelas fechadas, era preciso cantar bem baixinho, uma pessoa sempre daquele grupo de 15, 20, não mais do que 30 cristãos ali reunidos, muitas vezes num espaço pequeno, todo mundo de pé, alguns corredores, alguém no corredor, tínhamos que falar baixinho, ensinando a palavra de Deus. Eu falava, alguém traduzia, e ali no corredor, às vezes, alguém perguntando o que foi que ele disse. Aquela cadeia ali de comunicação, sempre uma pessoa do lado de fora, para saber se ninguém da polícia secreta está se aproximando, e se nós não estamos cantando alto demais, falando alto demais, que pudesse alguém ouvir do lado de fora. E ali naquele contexto, um contexto assim, um contexto opressor, um contexto que nos deixa assim sobressaltados durante aquele momento de culto, de pregação da palavra, mas sempre Deus derramando graça, Deus aumentando a fé, Deus trazendo comunhão, e sempre saímos daqueles encontros ali com muita celebração. Mas houve um último encontro, antes de voltar para o Brasil,
e que resolveram fazer algo diferente, mais no interior, um local ali com um pouco mais de segurança. Reuniram 120 cristãos. E havia ali uns 20, 25 líderes e 120 cristãos ali reunidos, e ali passamos um dia inteiro louvando a Deus, orando uns pelos outros, conversando, aconselhando uns aos outros na palavra de Deus e pregando a palavra de Deus. E ali pediram que eu falasse no final daquele dia, no último culto, à noite, sobre perseverança em meio à perseguição. E assim eu fiz com base em Atos capítulo 8, perseverança em meio à perseguição. Terminamos ali aquele dia, lendo a palavra e pregando a palavra de Deus, e um dos líderes daquele país, líderes cristãos, ele se levantou e disse: vamos finalizar orando, por aqueles que estão presos por causa da sua fé no Senhor Jesus. Nós nem temos contato com eles, estão presos aí encarcerados nas diversas prisões do país, vamos orar. E ele fez uma pergunta, ele disse: quantas pessoas aqui têm algum parente ou algum conhecido, um amigo chegado que está preso por causa da sua fé no Senhor Jesus? Eu fiquei impressionado, quase metade daquelas 120 pessoas, quase metade levantou a sua mão. Havia ali pais, mães, irmãos, sobrinhos, primos, amigos chegados, presos por causa da fé no Senhor Jesus. E eles falaram: muito bem, nós vamos orar pelos que estão presos, mas vamos orar também por aqueles que sofrem, que estão sendo bombardeados, colocados contra a parede, por causa da sua fé cristã. E ele pediu que ficássemos todos de pé, começamos a orar. Meus irmãos, eu nunca vi uma comoção tão grande como naquele fim de dia. As pessoas começaram a chorar, algumas senhorinhas, elas saíram das suas cadeiras, ficaram ali mais perto da parede, algumas delas choravam de maneira tão profunda, devido aos seus filhos, sobrinhos, netos, estarem presos por causa da sua fé, que elas não conseguiram ficar de pé, uma comoção tremenda. Um senhor com mais ou menos 65 anos de idade, ele veio em minha direção, me abraçou, passou uns 4, 5 minutos, ali no abraço apertado, chorando, molhou a minha camisa com as suas lágrimas, uma grande comoção. E ali no meu ouvido ele falava algumas frases em meio aos soluços e ao choro, as suas lágrimas, ali eu ouvi ali algumas frases soltas. Em certo momento ele disse: pastor Ronaldo, eu perdi tudo por causa da minha fé, eu perdi minha própria família, fui expulso de casa pela minha esposa e meus filhos. Hoje, 5 anos depois, eu ligo para eles, quando eles ouvem que a minha voz no telefone, desligam o telefone, eu perdi até mesmo a minha família. No meio ao choro ele disse: eu perdi o meu negócio, eu tinha dinheiro, eu tinha um comércio, eu tinha minha casa, o meu carro, eu tinha minha reputação nessa cidade, eu perdi o meu negócio, fui expulso do meu negócio por causa da minha fé no Senhor Jesus. Hoje estou desempregado, eu faço aqui um trabalhinho ali para sobreviver, eu perdi tudo por causa da minha fé. Ele disse: perdi até mesmo a minha saúde, eu não tenho como me tratar, estou aqui buscando ajuda de um médico, um enfermeiro conhecido, porque eu não posso ser atendido no hospital oficial dessa cidade, pois sou conhecido por ser cristão. Eu perdi tudo, e em meio aos soluços, ao fim daquele choro, ele disse: mas eu ganhei Jesus. E esta é uma verdade da fé cristã. Aquilo que nós perdemos, aquilo que nós ganhamos Jesus. Nós temos tudo aquilo que nós precisamos. E aquela reunião, meus irmãos, minhas irmãs, terminou de maneira assim, inesperada para mim. De repente, aquele choro, aquele lamento, pessoas ali chorando de maneira copiosa. Aí um senhor se levantou atrás e começou a cantar um hino de adoração a Deus. E de repente ali 6, 10, 20, 50, 100, se levantando e adorando a Deus. E aquelas lágrimas, aquele choro se transformando em alegria, dizendo: Deus é fiel, Deus está conosco, nós estamos em boas mãos, nós seguimos o Cordeiro Jesus, nós não entendemos esse sofrimento, se pudéssemos escolher, não passaríamos por ele, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque nós amamos o Senhor, confiamos no Senhor, e Ele conserva firme a nossa convicção, a nossa fé. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Cristo como sumo sacerdote que penetrou os céus para que nós pudéssemos continuar crendo, amando a Jesus. Saí daquele último dia, logo naquela madrugada, tomei o voo para voltar para o Brasil, meu coração cheio de alegria ao perceber que mesmo nas situações mais trágicas,
A fé no Senhor Jesus traz paz, convicção e grande esperança aos nossos corações. Que nesse fim de ano, seus corações, nossos corações, estejam repletos de paz, profunda esperança, pois nós estamos em Cristo. Vamos orar, curva a sua cabeça, ore comigo nesse momento. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra com gratidão, esses 3 versos tão significativos, coisas que compreendemos, podemos até explicar para o nosso próprio coração, coisas que nem compreendemos bem. Teu Santo Espírito que intercede por nós, ao conhecer plenamente a nossa fraqueza, com gemidos até mesmo inexprimíveis. Muito obrigado, Senhor Deus, porque em Cristo a nossa fé é possível. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a nossa fraqueza ela é conhecida, não há sofrimento pelo qual passamos que seja desconhecido por Jesus, conhecido de maneira muito próxima. Muito obrigado, Senhor, porque existe o trono da graça. Onde encontramos misericórdia, o Senhor nos acolhe, tem compaixão de nós. E onde encontramos graça, o Senhor nos liberta e nos transforma. Eu oro por cada irmão e cada irmã que está aqui nesta manhã, só o Senhor conhece nossos corações. Eu oro pelos que estão quebrados, angustiados, que perderam a paz, que enfrentam tragédias. Eu oro por aqueles que estão em dúvida, que a fé tem sido questionada, colocada em xeque. Eu oro pelos que estão enfraquecidos, seja fisicamente, eticamente, moralmente, espiritualmente, emocionalmente. Senhor Deus, e nós oramos como igreja neste fim de manhã, para que o Senhor nos fortaleça em nome do Senhor Jesus. E que fortalecidos possamos glorificar o Teu nome a cada dia da nossa vida e da nossa caminhada. É a nossa oração sincera, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.